Bom dia, turma, tudo bem a todos? Vou fazer aqui uma revisãozinha com vocês aqui rápida aqui daquele último exercício que nós fizemos. Acho que foi o último que nós fizemos. Aí já serve como uma ajudinha aí para a nossa prova aí de sábado. Não reparem não que eu estou um pouco rouco, mas vai dar certo. Simbora. É responsável pela geração do impulso elétrico que faz o coração bater. Bom, nós sabemos que o nosso sangue ele é impulsionado pelo coração e que no coração tem uma estrutura que é responsável por gerar esse impulso elétrico e mandar ele para todo o coração, para que faça o trabalho da contração. Vamos às alternativas. Átrio direito, artéria pulmonar, ventrículo esquerdo, nó sino atrial. Tá aqui a nossa resposta, né? Que é justamente o local que ele fica aí em azul, no átrio direito, aí do lado esquerdo aí da tela de vocês, né? É justamente o local que é responsável aí, onde fica esse nó sinoatrial, bem ali na parte de cima. Olha lá, ó. Fiz uma representação gráfica ali de um local mais ou menos ali de onde ele fica e em verde ali simulando esse impulso elétrico que é gerado e ele faz a contração primeiro nos átrios, depois ele desce justamente para poder fazer essa contração justamente no ventrículo, certo? Agora vamos para a próxima. O sangue que já percorreu todo o corpo está pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. É denominado sangue, vamos lá, por partes. O sangue já percorreu todo o corpo. Está pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Aqui nós já sabemos que é um sangue venoso. Aqui a gente já pode saber que a gente já sabe que é um sangue venoso. Aí vamos lá no complemento da alternativa para ver como é que tá. Sangue arterial que retorna pela... Não, já começou errado. Sangue venoso que retorna pelas veias até o átrio direito. Justamente a alternativa que nós queremos aqui é o sangue, olha lá, representado aqui em azul, o sangue que já percorreu todo o nosso corpo. Tem lá, ó, em cima do lado esquerdo aí na setinha escrito corpo. Justamente ele vai fazer esse retorno aí, justamente para poder entrar no átrio direito e fazer o circuito dele no nosso coração. Aí aqui um esqueminha demonstrando, né, a circulação, em vermelho ali mostrando o sangue arterial, esse em vermelho, né, você vê que é um sangue que está saindo do coração, com a única exceção ali da circulação pulmonar, mas não vamos entrar nesse detalhe. E em azul, justamente ali o retorno, o sangue venoso, que é um sangue que já percorreu todo o nosso corpo, ele já está pobre em oxigênio. Ele vai fazer todo o ciclo de novo para poder receber esse oxigênio de novo, ser oxigenado, ok? Aí aqui temos aqui uma... Não, já foi. Ah, não, é aqui. Um videozinho demonstrando aqui essa parte aí do... Vai mostrar tudo aí por completo, do impulso, do sangue, do retorno. Vamos ver, eu vou ir narrando aqui. Aí a gente vê aí a situação do coração, centralizado aqui bem na nossa caixa torácica, atrás do nosso osso externo. E aí a representação aí do nosso coração, em azul representando ali o sangue venoso, né? O sangue que percorreu todo o corpo e está retornando para o coração para poder ser oxigenado nos pulmões. Aí, ó, demonstrando o impulso, gerou o impulso empurrou o sangue da parte atrial, tanto átrio
direito quanto esquerdo, para a parte ventricular, para as câmaras abaixo aí, ventriculares. Agora vamos ver aí o impulso. Olha lá, o impulso foi gerado. Aí agora o impulso passou pela parte de baixo, passou ali pelo nó atrioventricular. E aí é demonstrando a contração ventricular e o sangue sendo injetado, né, no ventrículo direito sendo injetado para o pulmão, para poder ser oxigenado, e no ventrículo esquerdo passando ali pela aorta, indo para todo o nosso corpo. Simbora. O que é a pressão arterial? É a força que o sangue faz na parede das veias? Não é na parede das veias. O próprio nome já está dizendo, né? Pressão arterial. É a força que o sangue faz na parede das artérias. Está aí a nossa alternativa. É a força, aí seguindo, é a força que o sangue faz na parede das veias, o sangue arterial, não. Falou de veia, já não é. É a força que o sangue venoso faz na parede das artérias, também não, complicou aí. A próxima. Aqui demonstrando aqui como se fosse um vaso sanguíneo, né, uma artéria. E você vê que à medida que o sangue é impulsionado pelo coração, justamente lá pelo ventrículo esquerdo, ele vai passando pela artéria, ele vai fazendo essa pressão aí da parte central para as paredes da artéria. É justamente isso que nós pegamos lá no manguito, né? Que a gente coloca o manguito com o manômetro, que a gente aprendeu a fazer a verificação. É justamente essa onda que acontece após lá a contração ventricular do sangue passando pelo nosso sistema arterial. Isso é a pressão arterial. É a pressão que o sangue faz aí na parede das artérias. Aí um videozinho demonstrando. Ó, tá aí uma artéria. Você vê que ela pulsa de acordo com à medida que o coração vai injetando sangue, ela vai ali pulsando. Olha lá, ó. E agora a diástole, né, que é quando relaxa, lá o coração relaxa, mostrando aí a pressão sistólica e a pressão diastólica. Foi rápido esse, né? Vou tentar mostrar de novo aqui em câmera lenta. Ó, preste atenção na setinha, a setinha demonstrando. O coração bombeou o sangue lá. O que o sangue vai fazer? Vai fazer essa artéria se expandir, vai fazer essa artéria aumentar. Justamente essa é a pressão sistólica. Olha lá, aumentou a artéria, pressão sistólica. É aquela primeira que nós vamos ouvir, né? Aquela primeira bulha, aquele primeiro som que a gente vai ouvir lá na nossa medição, lá no estetoscópio, que são os sons de Korotkov. Aí novamente, olha lá, a setinha demonstrando que justamente quando o coração lá está relaxando para poder se preparar para um novo bombeamento de sangue para o nosso sistema, justamente é nesse momento que nós vamos ter a pressão diastólica, certo? Que é justamente quando a nossa artéria ela vai retornar ao volume dela normal. Retornou, temos aqui então a pressão diastólica, que vai ser justamente aquele último sonzinho que a gente vai ouvir ali quando a gente vai fazer a medição da pressão arterial, quando some ali aquele último som que a gente vai estar ouvindo,
a gente vai fazer, vamos pegar aquele dado do manômetro para ser a nossa pressão diastólica. Vamos para frente. Qual das alternativas está correta em relação ao Estatuto do Idoso? Beleza, né? No Brasil é considerado idoso quem possui idade maior que 60 anos? Olha aí, vamos aqui tomar cuidado, igual eu demonstrei em sala de aula. Teve muita gente que marcou essa daqui, já foi de cara, pum, marcou. No Brasil, idoso é quem possui acima de 55 anos? Não. No Brasil é considerado idoso quem possui idade igual ou maior que 60 anos. Justamente a nossa alternativa correta. Então vamos tomar cuidado aí com esse igual ou maior que 60 anos. Beleza? E no Brasil, idoso é quem possui idade maior que 80 anos? Não. É idoso também, mas aqui é no caso da quem é maior que 80 anos, né? Justamente ele tem aquela prioridade em cima já da prioridade do idoso de 60. Vamos para a próxima. Aqui eu estou demonstrando aqui que a gente chama de letra de lei. No artigo 1º aqui do Estatuto do Idoso, que fala que é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados a pessoas com idade. Aí eu fiz um grifo aí em amarelo para poder ajudar. Idade igual ou superior a 60 anos. É assim que geralmente cai nos concursos aí. Igual ou superior a 60 anos. Agora vamos para a próxima, para não ficar muito longo. Como é a prioridade segundo o Estatuto do Idoso? Idoso tem direito à prioridade de serviço de saúde, independente de tudo? Não. Vamos lá para a certa logo. A prioridade do idoso é referente ao grupo de risco ao qual ele é classificado. Idoso maior que 80 anos, prioridade sobre idoso igual ou maior que 60 anos. Também é uma alternativa também que poderia ser considerada também, certo? Mas agora vamos partir para o próximo aqui, que eu fiz uma observação. Nós utilizamos muito a ideia da UPA, né, que nós falamos aqui, porque aqui em Acaraú nós temos a UPA. Justamente essa prioridade referente à classificação que o idoso se encontra, ela é justamente para serviços de urgência e emergência. Se for um atendimento eletivo, não. O que é atendimento eletivo? Aquele atendimento ambulatorial, aquele atendimento que não é de urgência nem de emergência. Aí vai ser aquela classificação normal, o idoso a partir de 60 anos chegar, ele vai ter a sua prioridade ali, como se fosse um supermercado, em uma fila de banco, certo? A diferença vai ser justamente aqui em serviços de urgência e emergência, que ele vai se encaixar justamente na classificação de risco. Se o idoso chegou lá na UPA, ele foi classificado aqui, vamos lá, na cor amarela, ele foi classificado como urgente. Ele vai ter um atendimento em até 50 minutos. Se chegar um idoso lá de 80 anos com a mesma classificação dele, o de 80 anos passa na frente dele. Se chegar uma outra pessoa lá mais jovem e for classificado como muito urgente, pegar ali a cor laranja, que necessita de um atendimento em até 10 minutos, vai passar na frente desse idoso de 60, vai passar na frente do idoso de 80, porque justamente é em relação à classificação que ele se encaixa. Ou seja, a prioridade dele vai ser de acordo com a classificação que ele vai se encaixar lá no momento da triagem. Ok? Beleza? É considerado o segundo coração do corpo humano. Claro, né? Isso é uma forma de dizer. Nós temos apenas um coração aqui no nosso tórax aqui, mas pode acontecer de uma pergunta assim, né? Que é considerado o segundo coração do corpo humano. A artéria, pois é responsável, não. A veia, pois ajuda a panturrilha a bombear o sangue arterial, não. A panturrilha, pois ajuda o sangue arterial ao retorno ao coração. Não, o que retorna ao coração não é o sangue arterial.
A panturrilha? Beleza, correto, mas ainda não é essa a alternativa porque depois da vírgula ali está incorreta. A panturrilha, pois contrai e impulsiona o sangue venoso ao coração, né, que é considerado o nosso segundo coração. Por isso é tão importante as caminhadas, a parte do exercitar a panturrilha, principalmente na pessoa idosa, que é um músculo muito importante que vai ajudar ele aí no processo de envelhecimento dele saudável. Aí aqui umas imagens aqui demonstrando, né, como se fosse aqui, que é só demonstrando aqui do nosso lado esquerdo aqui, como se fosse um coração ali ajudando, mas é só para demonstrar. Na verdade aqui você pode ver aqui que quando o músculo relaxado, né, e quando a gente vai andando, faz o movimento de andar, a nossa panturrilha vai contraindo e impulsionando o sangue aí contra a gravidade, né, porque o sangue tem que subir da nossa perna até chegar lá no coração, até chegar lá no átrio direito, e justamente essa musculatura faz essa ajuda para esse sangue venoso poder subir. Verificar a pressão arterial. Marque a sequência mais correta. Vamos logo para a correta. Explicar, posição relaxada, posicionamento do manguito, estimar a pressão arterial sistólica, que vocês lembram, né? Justamente aquele procedimento que a gente faz fazendo a palpação lá da artéria radial, para poder fazer aquela estimativa inicial lá, para quando a gente for fazer a insuflação, a gente não insuflar demais e não fazer essa deformação, né, da artéria e ter uma falsa medição. Seguindo ali, medir, beleza? O procedimento de medir, informar e anotar. Sempre lembrando aí da parte da anotação, carimbo, assinatura, com horário, braço medido. Quanto mais informações você colocar, mais você vai estar contribuindo com a equipe de saúde, né, com a equipe multidisciplinar e também para a sua proteção, para poder ter informações corretas aí para ajudar no tratamento do paciente e para você ficar resguardado também do procedimento que você fez. Próxima. Doença crônica versus doença aguda. Marque a correta. Aguda, início súbito e tratada corretamente melhora rápido. Beleza. Aqui já podemos ver aqui que é a opção correta. E a crônica? A crônica já vai ter uma evolução lenta. Vamos dar aqui um exemplo de doença crônica. Aqui, ó, na verde, eu coloquei tudo certinho aqui, ó. Crônica tem evolução lenta e geralmente não tem cura, né? A partir do momento que você pega ela é sua, é seu presente para você levar para sua vida aí. Você vai fazer o controle dela, geralmente. Mas aí, no finalzinho lá eu coloquei exemplo, virose. Pronto. Já acabei com a questão ali, já está errado. A primeira parte está certa, mas ali no exemplo, virose não. Virose vai se encaixar melhor ali como uma doença aguda, né? Que tem um início súbito, de repente aparece e tratado corretinho também melhora rápido também. Beleza? Aqui eu botei um quadro para vocês poderem dar uma olhadinha melhor aí das características aí das doenças agudas e das doenças crônicas, que isso aí é bem cobrado em concurso, certo? O que é sarcopenia? É o ganho de massa muscular ao envelhecer? Não, né? A gente, quando envelhece, nós falamos, mostrei aquelas imagens lá de ressonância, aquelas ilustrações lá, justamente demonstrando que é o contrário, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular. Vamos aqui para a correta. É a perda de massa muscular, força e desempenho que ocorre ao envelhecer. Por isso tão importante o estímulo do idoso, né? Para poder fazer a prática de atividades físicas, alimentação saudável, para ele poder envelhecer aí com saúde.
Aí aqui para vocês darem uma olhadinha também, né? Só fazendo uma demonstração ali de como que funciona essa perda de massa muscular aí após, principalmente aqui após os 50 anos, né? Esse declínio silencioso, não tem alarde nenhum, silencioso, que a partir dos 30, 35 anos ali já começa a acontecer, mas que a medida, na maioria das pessoas ali, quando passa dos 50 anos, esse declínio aí aumenta. Essa perda de massa muscular, principalmente em pessoas sedentárias, ele tende a ser grande. É considerada pressão arterial normal. PA 120/80, muita gente marcou essa daqui de cara, né? Porque a gente está acostumado a falar aí em relação ao 120/80, mas agora a gente já sabe que o 120/80 já é considerado, que nós vimos lá, como pré-hipertensão. Então já não se enquadra mais. 120, 139, também não, pré-hipertensão, né? Aí a última lá de verdinho, aí já aqui já no caso é hipotensão. E lá em azul, o sinalzinho menor que 120/80 milímetros de mercúrio. Justamente essa daqui é a considerada a pressão arterial normal. E agora sobre hipotensão. O que é a hipotensão ortostática? Também conhecida como hipotensão postural. A primeira já é correta. Queda da pressão arterial sistólica maior ou igual a 20 e a queda da pressão arterial diastólica maior ou igual a 10. Ou seja, você vai fazer a medida da pressão justamente do paciente deitado. Quando o paciente se levantar, você vai fazer a medida novamente, né? E depois nós conversamos em sala de aula. E se quando ele subir tiver essa queda da pressão e ela se manter, tem aquelas medições lá depois de 1 minuto, depois de 2 minutos, depois de 3 minutos, ao ficar em pé, ou seja, ele vai ter esse quadro aí de hipotensão postural, que é um quadro muito comum na população idosa, que nós conversamos também, justamente por conta dessa fragilidade que vai acontecer na medida que nós vamos envelhecendo aí, de fazer esse controle aí, esse controle pressórico, né? Esses estímulos que o nosso corpo faz para poder manter a nossa pressão dentro dos valores normais. Aí a gente tem a imagenzinha que nós utilizamos, né? Justamente ali, ó, o paciente está deitado, quando ele sobe, o que acontece com o sangue? O sangue justamente na parte superior ali, principalmente ali a parte tórax superior, principalmente aqui a parte da cabeça do paciente, vai ficar uma parte que vai estar justamente ali com pouco sangue, porque o coração, o corpo do paciente idoso, o corpo do idoso, ele vai demorar para fazer esse controle aí, para poder fazer os mecanismos de controle e conseguir recuperar a divisão normal aí do sangue
pelo corpo todo. E aqui embaixo eu coloquei para vocês verem aqui em relação aos sintomas, né? Tontura, vertigem, sensação de desmaio iminente, visão embaçada. Você vê aí que é tudo relacionado a essa falta do sangue que vai ter na cabeça da pessoa que sofre da hipotensão postural ou hipotensão ortostática. Tem esses dois nomes aí e costuma ser cobrado tanto com um nome quanto com o outro. Ok? Bom, acabou, era só isso mesmo. E um abraço. Se ficar alguma dúvida, deixa aí no... Pode falar nos comentários aí que eu vou tentar responder. Tá bom? Beleza? Tchau, tchau. Até sábado.